Deus abençoe, em nome de Jesus. Toda glória e toda honra é para o Senhor. Eu gostaria que você de pé, como está, abrisse a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 2, Jonas capítulo 2, somente o versículo 2 de Jonas capítulo 2, glória a Deus. Todos estão comigo em Jonas? Diz amém. Olha o que diz a palavra, no versículo 2 do capítulo 2, disse assim, disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha que texto bonito, disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Oh glória, amém? Eu quero pregar nessa noite, subordinado a um tema, as 3 respostas de Deus. Guardou comigo? As 3 respostas de Deus. Esse é o tema que eu quero pregar nessa noite. Feche teus olhos só um minutinho. Pai querido, te damos graças, Senhor, por estar aqui nesta noite, Deus, para ser canal do Senhor, ó Deus, para a sua igreja. Pai querido, eu peço ao Senhor que nessa noite, Pai, o Senhor realize em nosso meio tudo que o Senhor propôs, ó Pai, em fazer neste culto. Se o Senhor, ó Pai querido, trouxe pessoa aqui para ser curada, que seja isso feito em nome de Jesus. Se tem pessoas para ser salva, Pai, que o Senhor salve nesta noite. Pai querido, se precisa de renovo, que o Senhor renove a fé desta pessoa hoje, Deus, porque eu tenho certeza, Pai querido, que o Senhor não permitiu que ninguém viesse aqui para sair de mãos abanando, porque o Senhor está neste lugar. Por isso, meu Pai querido, eu te peço que haja com liberdade em nosso meio. Não deixa que nada e nem ninguém venha impedir o teu agir nesta noite. E quanto a mim, meu Deus, eu me coloco nas tuas mãos, coloco-me diante do Senhor e digo, Deus, não deixa que nada em mim impeça o teu agir, e que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça nesta noite, porque toda glória, todo louvor é somente para ti, meu Jesus. É só o Senhor que é digno de glória. Por isso estamos aqui, Senhor amado, ansiosos pela tua palavra, queremos muito ouvir de ti. Fala conosco, é o meu pedido em nome de Jesus, amém. Pode assentar em nome do Senhor. Irmãos, falamos de um versículo, de um capítulo, de um livro que mexe muito conosco. E talvez muitos falem assim, ele vai falar do profeta Jonas. Eu não vou falar do profeta Jonas, vou pregar uma mensagem temática, vou dentro do meu tema. É lógico que Jonas estava num momento difícil aqui nessa história. Jonas, Deus tinha mandado ele para um lugar, e ele insistiu por vontade própria a ir para outro, e ele foi parar dentro de um ventre do peixe. Nós conhecemos a história. Mas o interessante é que dentro do ventre desse peixe, Jonas clama a Deus. A Bíblia diz que Jonas clamou ao Senhor. E o interessante que a Bíblia também diz no texto em que lemos, que Deus respondeu o teu clamor, amém? Quando Jonas orou, estava dentro de um peixe, ele clamou, e Deus ouviu o seu clamor, e Deus respondeu o teu clamor. E aqui eu quero pegar o ponto de partida da minha mensagem. Eu quero dizer para você, querido, que todas as vezes que você ora a Deus, Ele responde a tua oração. Todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, a nossa oração é respondida por Deus. Talvez você não compreenda, ou até não concorde comigo, mas eu quero mostrar dentro da Bíblia, que toda vez que você coloca o joelho no chão, que você clama por Deus, que você pede por Ele, o Senhor responde a tua oração. Você pode me perguntar, pregador, é verdade que toda vez que eu oro Deus responde? Eu vou afirmar pela Bíblia que toda vez que você ora Deus responde. A Bíblia fala em Jeremias 33 no verso 3, dizendo assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Ele está afirmando que quando você clama Ele responde. A Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir
pedir, a Bíblia diz, crendo, você vai receber, não é assim? Quando você bate numa porta, o que a Bíblia diz? Vai bater e a porta vai se abrir, vai buscar e vai encontrar, não é isso? Então, querido, eu venho te dizer nessa noite, que toda vez que você ora, o Senhor responde. Mas eu quero dizer uma coisa para você, porque eu tenho certeza, e eu quero a sua atenção aqui na minha mensagem, eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite, que está precisando de uma resposta de Deus. Eu tenho certeza que entrou pessoas aqui hoje, dizendo: Senhor, fala comigo, porque quase a minha esperança está se acabando. O Senhor está dizendo para você nessa noite, querido, que haverá resposta para a tua oração aqui hoje, haverá um ponto de Deus na tua vida. E hoje, eu vou dizer para você, querido, que o momento de sofrimento, o Senhor vai anular ele, porque o agir de Deus vai começar a vir na tua vida. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui, pode sentir a glória do Senhor manifestando-se para ele, porque o Senhor é um Deus de resposta, aleluia. Mas a grande questão é justamente as 3 formas de resposta de Deus. É o que nós precisamos entender, como que Deus está respondendo à tua oração. Você clama a Deus, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você espera, mas quando você clama a Deus, Ele responde. Talvez não vai responder como você esteja querendo, mas que Ele responde, Ele responde. E eu quero apresentar porque a grande questão dessa palavra está nas formas ou nas respostas de Deus. E eu quero detalhar para você, sem perca de tempo nessa noite, a primeira resposta de Deus, ou a primeira forma que Deus responde ao seu clamor. Queridos, tem pessoas aqui que não está talvez numa vida abençoada como a sua está num momento difícil, e ele pensa que Deus está em silêncio com ele, ele está aqui, ele está ouvindo os louvores, ele está recebendo, ele está vendo que tudo está acontecendo aqui, mas para ele parece que Deus não está falando. Eu vim aqui para dizer, como profeta do Senhor, que Deus está falando contigo. Fala para o seu irmão assim: olha, Deus está falando contigo. Fala para ele aí. Fica atento, porque o Senhor está falando contigo. Toda vez que clamamos, Deus responde sim. A primeira resposta que Deus pode dar a uma oração, muitas vezes, pastor, não é o que nós queremos, e muitas das vezes vai até frustrar alguém. Sabe qual a primeira resposta de Deus que eu detalhei aqui nos meus tópicos? Que Deus responde com um não. Eu sabia, ninguém ia glorificar a Deus com um não de Deus. A primeira resposta de Deus, Ele pode responder com um não. É uma forma de Deus responder. Talvez você esteja orando e Deus já disse não e você não entendeu. E eu tenho vários recursos bíblicos para dizer isso, mas eu vou usar somente uma passagem que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7, do verso 7 ao verso 10, o grande apóstolo São Paulo. A Bíblia diz que Paulo, depois de 15 anos de ministério, de ter feito e visto grandes maravilhas de Deus, feitos grandes milagres pelas mãos do Senhor, está andando, abrindo igrejas, vendo coisas maravilhosas, mas a Bíblia fala que Paulo carregava um espinho na sua carne. Imagina todo esse tempo de caminhada, ele carregava aquele peso. Eu não sei o que é o espinho na carne de Paulo, eu não sei qual era o sofrimento que ele estava ali, já angustiado, pesaroso de carregar. Mas no capítulo 12 de 2 Coríntios, a Bíblia vai dizer no versículo 8, que Paulo ora a Deus para que passasse dele aquele espinho na carne. E o interessante, irmão, que Paulo não ora talvez como muitos de nós, que oramos 5 minutos e acabou. Não, Paulo, ele era alguém integrado a Deus, colocado diante do Senhor de verdade, e ele fez uma oração por 3 vezes, e eu estudando um pouquinho, vendo como que os judeus oravam, como que eles tinham vida com Deus, ele perdia ali pelo menos 1 hora diante de Deus, pedindo ao Senhor: Deus, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse motivo do meu sofrimento. Ele orou uma vez, e a Bíblia diz que Deus não respondeu nada, mas ele conhecia a Deus, e ele sabia quem ele servia. Ele orou a 2ª vez, e Deus não respondeu nada, mas ele sabia que toda vez que clamamos a Deus, Deus responde. Ele orou a 3ª vez, e na 3ª vez veio a resposta do Senhor. Quando Paulo falou: Senhor, tira de mim o espinho na
carne, tira de mim esse sofrimento. O Senhor bradou do céu com uma resposta, disse para ele: Paulo, não, Paulo, o espinho na carne vai ficar aí. A minha resposta para a tua oração é não. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça, ela te basta. Paulo, irmão, olhou para o céu conhecendo a Deus. A Bíblia diz que ele não se frustrou, ele não recuou, ele não quis desistir, ele não quis desviar, ele aceitou o não de Deus e falou assim: ei, Senhor, não tem jeito, já que é não, então pelo que eu sinto prazer nas angústias, nas injúrias, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Ele entendeu porque o Senhor havia falado para ele no verso 6, no verso 7, porque Deus explicou, porque Deus disse não. Deus falou assim: olha, para que as excelências das revelações não causasse nele ensoberbecimento, Deus colocou um espinho na carne, só para ele não se ensoberbecer. Por isso que Deus disse não para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você esteja enfrentando o não de Deus, e talvez isso esteja angustiando você, talvez isso esteja deixando você lá para trás. Deixa eu dizer uma coisa, olha bem para mim aqui. Sabe por que Deus falou não para essa oração que você fez? Ei, os jovens, sabe por que Deus falou não para essa oração que você fez? Porque isso não era o melhor que Deus tinha para você. O melhor que Deus tem para você ainda está por vir. É por isso que Deus disse não agora, mas não é motivo para você ficar triste, angustiado, porque o Senhor só está te guardando de um mal. Ele está te livrando para te entregar o melhor. Está entendendo? Se Deus disse não hoje, pode perseverar, porque lá na frente a vitória vai ser maior do que aquilo que você está pedindo hoje. Deus não tem o pior, Ele só tem o melhor para mim e para você, amém? E como Paulo, você está cheio do Espírito, porque Ele está te livrando, ei, irmão, Ele está livrando porque Ele te conhece. Agora, não é motivo de se frustrar. Tu vai entender nessa noite que o não de Deus não é ruim. O não de Deus é só para nos guardar, porque nós não conhecemos um palmo na frente do nariz, mas o Senhor conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele conhece você. Então aquieta, deixa Deus agir. Sabe por quê? Porque você pensa que o que você está pedindo é o melhor, mas o Senhor sabe que o melhor Ele está guardando para te entregar. Eita glória, o melhor de Deus ainda está por vir. Entenda isso, querido. Deixa Deus agir na tua vida. Eu tive que optar entre a minha profissão e o chamado de Deus. Na época, aquele confronto, aquela guerra, mas eu optei por estar no ministério. E estava feliz na obra, estava feliz no ministério. Comecei a estudar, fiz seminário, fui me dedicando, entregando para Deus. E quando pensava que estava tudo bem, olha só, eu treinava 9 horas por dia. Tinha uma saúde de ferro, acabava de treinar, às vezes tinha que perder 3, 4 quilos para lutar. E quando ia lutar, pressão normal, tudo direitinho, uma saúde de ferro. Me entreguei para Deus, fui para o ministério, brincando com meu sobrinho. Ele jogou uma bola, eu cheguei, dei um chute na bola. A hora que eu chutei a bola, o coração disparou e não voltou mais. Eu falei para o meu sobrinho: não se preocupa não, vou deitar, daqui a pouco vai passar. Deitei para relaxar, para bater o batimento voltar. O batimento não voltou, ficou pior. Fiquei ruim, tiveram que me levar para o pronto-socorro, tiveram que me levar para o pronto-socorro rápido, porque o coração estava acelerado. Resumindo a história, meu coração tinha dilatado as válvulas, tinha parado de funcionar, tinha fechado. A médica olhou e falou assim: olha, eu não sei como que esse rapaz ainda está vivo, porque o coração dele está numa situação grave. Isso já caminhando com Jesus, isso aí já entregue nas mãos de Deus totalmente. E interessante é que fizeram o exame e viram que o coração estava muito grande e que tinha que operar urgentemente. Resumindo, fui para Campo dos Goytacazes operar o coração. Operei, coloquei 2 válvulas de metal devido à complicação. Tive que operar o coração 2 vezes porque houve uma complicação no coração. Na segunda cirurgia, na primeira, devido à gravidade, aconteceu um monte de problemas. Os médicos deram
5 meses de vida pela gravidade. Eu estou resumindo a história, só para contar o tópico, para encher o tópico da minha mensagem. E para você entender que o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso e que tem o melhor para você. Estava ali e tive que operar outra vez. Na segunda vez que eu operei, houve uma complicação. Essa complicação fez com que eu perdesse 85% do sangue do meu corpo. Eu perdi o funcionamento do fígado e alagou o líquido, o sangue que virou aquela água, leucemia, ele encheu o estômago, o coração deu coágulo, fígado, os órgãos do meu corpo pararam todos de funcionar. Eu fiquei 2 meses entre a vida e a morte, deitado num leito de hospital, com fralda geriátrica num aparelho, sem esperança nenhuma de vida. Os médicos fizeram de tudo. Depois que eles fizeram de tudo, eles levaram a notícia para minha família, disseram assim: olha, tudo que a medicina pôde fazer, nós fizemos, não tem mais jeito. Meus familiares já pensando e contando com a morte certa, porque esse foi o laudo dos médicos, não há mais solução à complicação, o negócio ficou muito sério. E por muito tempo que ele está na UTI, não está reagindo nada, o negócio está feio. Enquanto a morte estava declarada pela medicina, o Deus da vida que estava comigo está dizendo: eu disse não para ele lá no esporte, mas eu tenho reservado para ele uma grande promessa. Eu disse não para ele lá no esporte, mas o que eu tenho para ele é muito maior, e nem a morte pode te parar. Levante a mão, querido, você é mais que vencedor do Senhor. 2 meses, eu até brinco, irmão, que aí a gente aprende a valorizar a vida nos seus pormenores. Sabe o que? Às vezes, eu fiquei naquele aparelho, tudo seco, um negócio na garganta, eu tenho marca no corpo, porque eu estou aqui resumindo a história, eu passei por muita coisa. A ponto da medicina descartar, não tem mais jeito, mas o coração estava ali, aquele negócio estava batendo ainda, o sangue, né? E Deus estava conservando a vida ali, de uma forma que eles não entendiam, mas Deus estava conservando a vida ali. Sabe o que eu desejava? Eu desejava um copo de água. Eu ficava imaginando aquele copo de água gelado, suando o copo, porque eu não podia beber. Estava com um cano na minha garganta, tudo seco, estava mais branco do que essa parede. Eu perdi em 1 semana, depois da complicação, 25 quilos. Eu fiquei um cadáver. E quando vinha aquele pensamento, aquela coisa, eu imaginava: meu Deus, como que eu desejaria, como daria tudo para tomar um copo de água gelado. A gente aprende a valorizar as coisas pequenas quando nós perdemos tudo. Não precisamos perder tudo para valorizar. Valorize o que você tem, irmão. Valorize a tua saúde. Valoriza, dê glória mesmo para Deus. Faça festa para Deus. Entenda que Deus, querido, conservou a tua saúde para você adorar Ele. Não é para olhar para ninguém, é só para adorar. Está entendendo? É só para exaltar o Senhor. Eu estava ali e eu fiquei muito tempo ali. Eu ficava mais apagado, mas teve um momento que eu comecei a recuperar meu consciente, e eu ouvi os enfermeiros e os médicos passavam ali e falavam assim: o UTI tinha 2 repartições, tipo a A e a B. Quem estava na parte A era aqueles que estavam ruim, mas ainda dava para aguentar. E eles falavam: ih, fulano, ó, foi para a parte B. E aí a enfermeira falava: ih, então não volta mais, que a parte B era despedida. E eu pensando comigo, que Deus nunca permita que eu vá para a parte B, porque lá o negócio é feio. Um dia eu acordei, e eu estava do lado de lá, na parte B, eu falei: pronto, agora, e eu pensei: meu Deus, eu estou na parte B, aqui é a despedida, porque eu ouvi eles falando isso. E eu dei uma olhadinha assim, não podia mexer muito, mas eu dei uma olhadinha, tinha 3 leitos assim, era um lugar pequeno, tinham 3 leitos. Eu olhei e falei: bom, ainda tem 3 leitos ali. Mas só que eu não ficava acordado o tempo todo, e tem uma hora que eu apagava e acordei de novo, um leito a menos. Eu falei: pronto, um já foi, a fila está encurtando. Eu fechei de novo, eu não fechei não, porque o tempo ali para mim não tinha hora, né? Estava ali. Apaguei de novo, quando acordei, outro leito. Falei: pronto, está chegando perto de mim. Irmão, eu apaguei de novo.
Quando eu abri os olhos, o leito que estava perto de mim tinha ido embora. Eu falei, pronto, o próximo sou eu, agora eu estou enrolado. O que eu falei? Eu não vou dormir mais de jeito nenhum, porque se eu dormir eu vou embora. E eu cheio de aparelho ali, tentando, abrindo o olho, segura, não deixa eu dormir, que se eu dormir, a morte vai me levar. Irmão, eu não dormi, mas a morte chegou. Eu fiz isso aqui, olha, respirei. Quando eu respirei, o ar não entrou. Você já ficou debaixo de água? Tentou respirar lá igualzinho, o ar não veio. O pulmão não encheu de ar. Eu fiz assim, ó, o pulmão não encheu de ar. Eu comecei a me debater, lutar para viver, e só tinha força porque não tinha mais respiração. É uma coisa horrível. Aquilo, o coração, o peito ficou desse tamanho, a cabeça inchou, eu me debatendo. Eu só vi pessoas de branco, de azul, vindo, furando, tentando fazer aquilo, dando aquele choque, aquele negócio. Eu não vi mais nada. Eu acordei depois na sala de cirurgia, porque ele estava ali, tinha coágulo dentro do coração, não tinha sangue, então não tinha como respirar. Querido, só para dizer para você, o tempo passou, Jesus Cristo me deu vitória ali. Foi uma história tremenda. Eu já estava agora longe da morte, a morte não conseguiu me levar, a promessa de Deus estava sobre a minha vida, eu estava já recuperando e fui para a enfermaria. Depois de 2 meses, eu já estava sentado ali comendo uma frutazinha, porque Deus já tinha feito, os médicos já tinham trabalhado. Quando eu estava ali sentado, na parte da tarde, umas 3 horas da tarde mais ou menos, entrou um homem lá, com a Bíblia debaixo do braço, um ternozinho desbotado, um sapato virado para o lado, aquele homem surrado de missões. Ele não tinha aparência, ele não tinha roupa bonita como muitos aqui, mas ele tinha uma unção tão tremenda. Como aquele homem entrou lá assim, entrou com ele uma comitiva do céu, e eu senti a glória de Deus. Ele foi até o final, eu falei, oh Deus, como que esse homem poderia orar por mim? O Espírito Santo falou comigo. Quem crê que Deus fala aqui? Quem crê? O Espírito Santo falou comigo assim, não se preocupa, eu trouxe ele aqui por causa de você. Aquele homem lá no final começou a gritar e falar em língua estranha, e vir marchando pelo corredor. Ele veio marchando, apontou o dedo e disse assim, olha filho, eu te escolhi a dedo para passar por isso, te levei no vale da sombra da morte, tirei você de lá, e hoje eu te digo, os 4 cantos da terra vão ver a tua face, porque você vai dizer que ainda tem um Deus que cura, que tem um Deus que liberta, que tem um Deus que ressuscita mortos, ainda tem um Deus de milagre. Anda calabasubicai. Por que mesmo que você está de cabeça abaixo aí? Só porque Deus disse não? Eu queria aquele namorado, mas o Senhor disse não. Eu não sei, porque o Senhor está te livrando de uma grande encrenca. O melhor de Deus ainda está vindo aí, querido. Porta maior Deus vai abrir, está entendendo, meu irmão? O Espírito Santo está mandando dizer assim, não sei para quem, a porta maior Deus vai abrir, não se preocupe, entenda isso. Deus responde, Ele está respondendo você agora, mas precisa entender a vontade do Senhor. A segunda resposta de Deus a um clamor, talvez é igual o não, ou até pior, que é o espere. Também não é motivo da glória a Deus mesmo não, porque esperar não é fácil. Eu acho que esperar é pior do que receber um não. Quando você fala assim, Deus me dá, e fala não, você fica triste na hora, você chora, você mas acabou, né? Agora o espera. E aí você fica, meu Deus, quando será? Quando vai vir? Quando que vai ser a bênção? Quando que aquela promessa vai acontecer? Quando que as coisas vão acontecer? Mas se Deus falou para esperar, pode esperar. Lembra de 1 Samuel, no capítulo 13, versos 8 até o 14? O rei Saul estava no campo de batalha, no campo de combate. E aí o filho dele estava com outro pelotão lá, e ele no campo de batalha preparando para lutar com os filisteus. Aí Deus usa o profeta Samuel e diz assim, Saul, vai ficar acampado aqui num período de 7 dias, depois dos 7º dia vão oferecer um holocausto, e aí você vai à guerra, porque rei nenhum ia à guerra sem antes Deus liberar, falar, vai que eu sou contigo. Aí a vitória era certa. Só que Saul ficou acampado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Olha para mim aqui, eu quero a sua atenção. A minha mensagem é breve.
Deus, quarto, quinto, sexto dia, a Bíblia diz que os homens de Saul estavam amedrontados porque o exército inimigo estava vindo contra eles. Os soldados começaram a falar, não ia para a guerra. O medo começou a bater, alguns soldados começaram a fugir, começaram a desertar, começaram a ir embora. Saul, olhando os soldados dele, não podia segurar. Deu 7 dias, ele olhou para os montes, cadê o profeta? Não tem profeta. Saul olhou para os soldados, soldado indo embora. Olhou para o inimigo avançando. Falei, pronto, não tem jeito. O profeta falou para esperar, o tempo chegou. A Bíblia diz que ele mesmo preparou o holocausto, ele mesmo colocou o bezerro lá em cima, e ele mesmo tacou fogo naquele negócio, ofereceu o holocausto para Deus, e pegou o soldado e falou, já está pronto. A hora que ele acabou de queimar o holocausto, que estava saindo para a guerra com os soldados, o profeta foi de encontro a ele. O profeta chegou assim, mas o que aconteceu aqui? Ele olhou assim e falou, olha profeta, você demorou, e os soldados estavam indo embora, então não tinha outra opção, eu tinha que ir, que tacar fogo por mim mesmo, oferecer o holocausto para que Deus aprovasse. A resposta do profeta para Saul foi uma coisa terrível. Ele falou assim, olha, você obraste nerciamente e não obedeceu o mandado de Deus. Se vocês tivessem esperado, olha aqui como que é sério, só mais um pouquinho, o Senhor tinha confirmado o teu reino para sempre. Mas porque você não obedeceu, o Senhor já preparou um homem segundo o teu coração para ficar no seu lugar, porque você não obedeceu. Olha para mim aqui, Saul perdeu um reinado que era para ser confirmado para sempre, porque ele não aguentou e não obedeceu o espera de Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você assim, lança ansiedade sobre ele, sabe por quê? Porque se ele falou para esperar, ele sabe do que ele falou. Se ele falou para você esperar, se você esperar, a vitória de Deus vai vir de forma tremenda. Tem muita gente perdendo a bênção porque não está conseguindo esperar. Tem muita gente perdendo a resposta de Deus, a vitória, porque não está conseguindo esperar. O Senhor manda dizer para mim e para você, espera. Se Ele falou para esperar, pode esperar, porque Ele está nas mãos dEle, o que tem para a sua vida. Então só aguardar, meu irmão. Está entendendo isso? Se é para esperar, espera. Ansiedade, vivemos num período de ansiedade, extrema ansiedade. Esperar, hoje é tudo fácil. Eu quero me comunicar com alguém, está lá do outro lado do mundo, tem o WhatsApp, tem não sei mais o que, tem não sei, hoje é tudo rápido, e nós queremos que a igreja, que Deus também seja assim. Senhor, eu não vou ter que esperar muito tempo não, porque o Senhor conhece. Não, Deus não conhece, Deus é soberano, e o Senhor tem a mesma palavra que aqui para Saul, Ele tem para você. Quer confirmar a sua vitória? Quer confirmar a tua bênção? Então espera, meu irmão, espera no que Deus te prometeu, espera na vitória que Deus falou que vai te dar. Se Ele falou, pastor, está demorando, pastor, tem muito tempo. Ei, mas se o Senhor falou que vai te dar, vai te dar. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, ou filho do homem para se arrepender. Meu irmão, se Ele prometeu, vai chegar a tua vitória. Está demorando? Eu não sei, pode ser hoje, mas confia no Senhor, porque Deus que te prometeu é fiel. O Deus que te prometeu é fiel, querido. Teu pastor, amigo meu, ele tinha um chamado de Deus, e ele disse assim, Senhor, confirma o meu chamado, confirma o meu ministério. E Deus falou para ele assim, tudo bem, eu vou te dar um campo, tu vai ser pastor, presidente. Ele ficou todo feliz, chegou para a esposa dele e falou, olha, eu acreditava no meu chamado e hoje Deus confirmou. Só que a ansiedade, ele começou a orar, Deus, quanto tempo que falta? Deus, quanto tempo que falta? E um dia Deus falou para ele em sonho. Quem acredita que Deus faz essas coisas? Nós somos pentecostais. Ele falou que um anjo veio no sonho dele, de tanto ele insistir em orar, um anjo veio e falou para ele assim, olha, guarda aí, falta 15 minutos para você receber a tua bênção. Ele acordou no outro dia, irmão, quase dando um culto de ação de graça na casa dele. Ficou feliz para a esposa dele, olha só, Deus falou que falta 15 minutos. Eu vi lá no relógio do anjo lá, 15 minutos é pouco tempo, está chegando a bênção, está chegando. Ele fez, aquela semana ele ficou eufórico, aquele mês ele ficou eufórico, o tempo passou, a euforia dele acabou. 21 anos depois, ele recebeu a promessa dele.
Está com pressa, meu irmão? Sabe que Deus tem o tempo dele para você receber a tua vitória. Levante a mão assim, fala: Deus, eu estou aqui. Eita glória, eu estou esperando o meu milagre. Quem está esperando o milagre? Quem está esperando este milagre? Não fica ansioso não, querido. Deus sabe o tempo certinho de te dar a tua vitória. Deus sabe a hora certinha de te dar a tua vitória. Eita glória. Só que a ansiedade tira da gente a visão, não é? Tem muitas pessoas que, devido à ansiedade, ele perdeu a visão. A bênção está pertinho dele, mas a ansiedade é tamanha que o medo, a ansiedade, a insegurança, ele começa até a falar: Deus, eu acho que o negócio não vai chegar não, acho que a bênção não vai chegar não. E muitas vezes nós estamos perdendo a bênção, irmão, com ela quase na nossa mão. Eu estava aqui em Volta Redonda uma vez, e um pastor lá de São Paulo, São José do Rio Preto, ele ligou para mim e falou: pastor, tem um congresso aqui, é o maior congresso, o seu nome já está, só que é o seguinte, pastor, eu queria que você fosse o preletor do domingo, porque do sábado não dá. Eu falei: tá bom. Irmão, eu tenho um pastor que é meu irmão. O meu carro era um carro que eu viajava nele, só que deu mecânica justamente naquele período. E ele tinha comprado na época aquele Vectra Elite, que tinha acabado de sair. Ele falou: tem o meu carro. Eu falei: oh, que benção. Vectra Elite automático. Eu falei: pronto, está tranquilo, a viagem é longa, eu vou de carro, está tranquilo, está garantido. Quando foi na sexta-feira, de tarde, de noite, o pastor ligou: pastor, o pastor do sábado à tarde não vai dar para ele vir, e nós não temos outro pregador, você vai pregar no domingo, tem como você pregar no sábado à tarde? Irmão, isso era 9 horas, isso era de sexta-feira à noite, e só dava para me sair no outro dia 9 horas da manhã. Eu falei para ele: não, pode deixar que dá. Eu falei: pô, estou bem, estou com um carro novo, dá. Peguei a estrada, e não vi nem na internet quantos pedágios tinha. Irmão, como tem pedágio em São Paulo lá para o interior, eu fui pagando pedágio, e não acabava. Eu falei: pronto, o dinheiro está quase acabando, não conheço nada aqui, como é que eu vou fazer? Faltava aí quase uns 50 quilômetros para chegar o último pedágio. Eu olhei, não tinha mais dinheiro nenhum, não sabia onde parar. Falei: pronto, no último pedágio eu vou ficar. Antes de chegar, de passar pela cancela, eu já encostei e falei: eu vou ter que ir lá conversar com ele, porque o negócio é sério. O último pedágio, acabou o dinheiro que ficou ali, não dava. Quando eu vi o valor, 12 reais, não dava. Eu falei: pronto, olha só. Aí eu falei com a moça assim: olha, o negócio é o seguinte, eu não sabia quantos pedágios tinha, e o dinheiro acabou, tem cartão. Ela: pá, não, cartão não, cheque também não. Eu falei: e agora, como é que eu faço? Mas não dá para você dar um jeito? Eu falei: não dá, senhor, não dá. E eu fiquei lá, e eu falei: a gente começa a ficar meio melancólico. Aí eu fui lá para um canto lá, conversei com os rapazes lá do socorro, falei: poxa vida, a situação é essa, eu sou pastor, eu vou pregar na igreja lá. E falei: ah, igreja, conheço e tal. Falei: pois é, só que eu estou preso aqui. E fiquei ali perto do carro, sofrendo, a hora passando, caindo a noite. Falei: pronto, vou perder o culto. Um deles chegou perto de mim, depois de muito tempo que eu estava ali encostado no carro, pensando o que eu ia fazer. Um deles chegou perto de mim e falou assim: olha aí, irmão, a minha esposa é evangélica, eu não sou não, mas a minha esposa é, então eu vou te dar um dinheiro aqui. Eu falei: pode me dar sua conta, depois eu deposito. Eu falei: não, isso aqui é oferta, a minha esposa é crente, e eu entendo esse negócio, eu estou ofertando para a sua vida. Eu falei: Deus te abençoe. Irmão, paguei o pedágio, cheguei lá correndo, cheguei direto para pregar. Cheguei lá, preguei, fiquei o final de semana, voltei. Quando eu estou de volta aqui, que eu cheguei, fui falar para o pastor: pastor, que sufoco que eu passei, rapaz. O dinheiro acabou no último pedágio. Eu falei: como assim? Como o dinheiro acabou? O pedágio acabou. Eu falei: como assim, rapaz? O meu carro tem embutido ali, via fácil, você não precisava pagar nada. Eu falei: meu Deus do céu, fiquei na estrada com a bênção na mão, porque eu não conhecia. Tem gente assim, desesperado, a bênção está na sua mão e você está sofrendo. Ei, dá uma olhadinha, o seu milagre pode já ter chegado aí. Dá uma olhadinha, a tua bênção pode já ter chegado aí, querido. Levante a mão e glorifica. O tempo de cantar chegou. Está pagando o pedágio e está com a bênção na mão.
Tem um monte de gente desesperada. O que eu vou fazer? Está arrancando o cabelo, e Deus está olhando para você. Mas por que está desesperado? Eu já te dei o teu milagre, eu já te dei a tua vitória, eu já te dei a tua bênção. Está entendendo, irmão? O Senhor de milagre está aqui nessa noite. Fala assim com o seu irmão: o teu milagre está aqui nessa noite. Fala para ele: o teu milagre está aqui. A terceira e última resposta de Deus ao seu clamor. Primeira, Deus responde não. Deus responde espere. E a segunda, Deus responde sim. Pelo menos o irmão entendeu aqui. Ô glória. Deus responde sim. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O sim de Deus, ele é o sim de Deus, né? Deus não fala assim: ó Deus, me dá, toma. Não, não é assim. Segundo Reis, no capítulo 20, tem uma história linda. A Bíblia diz que o rei Ezequias estava doente para morrer. Deus pega o profeta Isaías e fala para ele assim: olha, vai até o rei e fala para ele assim: olha, rei, arruma e organiza a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. O profeta entregou a palavra de Deus, virou as costas e foi embora. O rei olhou para o céu. A Bíblia diz que ele virou para a parede e começou a orar a Deus e falou: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu tenho obrado com justiça na tua presença. A Bíblia diz que ele orou pedindo a Deus para não morrer, virou para o canto e ele chorou muito. As suas lágrimas e a sua oração moveu o coração de Deus. Isaías estava indo no pátio assim, olha, quando Isaías estava indo no pátio, Deus falou com ele: Isaías, volta lá, porque aquele homem orou para mim e eu estou respondendo a tua oração. Isaías virou assim: qual é a resposta? Fala para ele que a resposta é sim. Fala para ele que eu não vou deixar ele morrer. Só Isaías, guarda uma coisinha, porque quando eu respondo sim, o meu sim é completo. Isaías chegou perto dele e falou assim: olha, Deus falou para você que você não vai morrer. Tem mais, ele vai acrescentar 15 anos na sua vida. E tem mais, os teus inimigos não vai ter mais guerra, porque vai ser com ele. E tem mais, a partir de agora não vai haver guerra, porque quem cuida dessa cidade agora sou eu. Ei, fala para ele que a resposta chegou. Não vai ter mais guerra, porque dos inimigos cuido eu. Estou dando vida, estou dando proteção e estou dando paz. Ei, irmão, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus dá muito mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Se Deus responde sim, o sim dele vai ser completo. Oh glória, o sim dele vai ser maior do que você está pensando. O sim dele vai ser maior do que você está pedindo. Quem está entendendo isso, levante a mão. O sim de Deus vai ser maior. Está vindo coisa grande aí, irmão. Valeu o tempo da espera, valeu o tempo do clamor, valeu o tempo de você buscar a Deus. O sim de Deus está vindo aí, está vindo de uma forma tremenda. Você está entendendo? O inimigo, quantas vezes o inimigo olhou, apontou para você e disse assim: você não vai dar em nada, porque você vai na igreja há anos e olha o teu sofrimento. Ah, o sim de Deus vai vir, vai quebrar isso. Esse diabo que está frustrando a tua fé vai cair por terra. Ei, o Senhor manda dizer que dentro da tua casa ele está entrando com sim, e aquele demônio vai cair por terra. Sabe por quê? A tua alegria vai ser completa naquele lugar. Chegou o tempo da conquista, irmão. Chegou o tempo da tua vitória, querido. Chegou o tempo da glória do Senhor se manifestar ao teu favor. Vai ser completo, vai ser maior, porque Deus é tremendo. Está preparado porque Deus vai fazer? Que é isso, pastor? Já ouço isso desde que eu comecei aqui, e ninguém vai cansar de falar, porque Deus age assim. Deus é muito mais do que esperança, Deus é sobrenatural. Olha para mim aqui. Um pastor um dia chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu estou cansado de viver das experiências dos outros, eu quero a minha própria experiência agora. E o pastor estava com uma igreja, e a igreja começou a crescer, e ele orando a Deus, falou: Deus, eu quero viver da minha própria experiência.
Um dia ele chegou para Deus e falou: Deus, olha, eu vou abrir uma congregação e eu preciso de um automóvel, eu preciso de um carro. Olha aqui para mim, para você entender o que Deus faz. Deus virou para ele e falou assim: que carro que você quer? Quem é ousado, ele falou assim: eu quero um carro, detalha para mim o carro que você quer. Ele falou assim: eu quero um Tempra. Na época o Tempra era o carro, era o top dos top, né? E aí Deus falou para ele assim, e ele falou assim: olha, eu quero um Tempra preto, 4 portas, computador de bordo, tal, automático não, mas completão. E ele tomou posse, ele fez aquela oração e tomou posse. Andando pela rua, ele passou perto de uma agência da Fiat, e ele pensou na oração de que Deus tinha dito. Ele falou assim: eu vou entrar ali, quem sabe o Tempra está ali. Quando ele entrou, irmão, ele estava em destaque, um Tempra preto, 4 portas, tudo que ele tinha falado para Deus tinha no carro. Ele falou: opa, olha a minha bênção aí. Entrou lá, começou a olhar aquele carro, olhar, falei: meu Deus, que coisa linda. E ele vinha assim, veio o vendedor, falou: pois não, meu senhor, o que o senhor está querendo? Aí ele falou assim: olha, esse carro é uma benção, esse carro é bonito. Eu falei: que bonito, você vai comprar? Eu falei: não, eu não vou comprar não, mas o meu Deus falou que vai me dar esse carro. Aí ele falou: como que é? É o meu Deus, eu sou crente e Deus falou que vai me dar esse carro. Aí ele falou assim: o valor dele é ti. Não, não precisa de valor não, mas o meu Deus vai me dar. Ele falou: como assim? Eu não estou entendendo. Mas você não vai entender, é coisa minha e de Deus. Só que ele não saía de perto daquele carro, ele ficou pertinho ali. E o vendedor falou: e agora, o que eu faço com esse doido aqui? Aí ele abriu o carro, começou a olhar, mexer nos plásticos do carro, cheirar o carro, tomar posse literalmente. Aquele homem falou assim: e agora, o que eu vou fazer? Senhor, esse carro, não, Deus falou que vai me dar. O dono da agência, olhando lá de cima e vendo aquela comoção toda, falou assim: o que está acontecendo aí? O pastor já estava dentro do carro, irmão, olhando lá dentro do carro, ninguém tirava ele de lá. O homem olhou assim, de fato, o pastor está dentro do carro. Ele apontou para o homem assim e falou: ó, estou maluco aqui. Falou: vem aqui, o que está acontecendo? O que é? Ele disse assim: tem um homem lá que ele falou que é crente, e ele pelo jeito não tem um tostão no bolso, mas ele falou que Deus deu aquele carro para ele. Ele falou: mas que homem é esse? Logo o carro mais caro da minha agência. Eu falei: pois é, Deus falou que deu esse carro para ele. Então faça esse homem vir aqui. O homem bateu e falou: olha, o dono da agência está te chamando lá em cima. E ele foi lá em cima e falou assim: o pastor, quando saiu, o rapaz falou: olha, o dono da agência está te chamando lá em cima. O pastor bateu no peito e falou assim: olha aí, a bênção chegou, o milagre, ó. Quem confia em Deus, Deus dá. Aí ele saiu, foi lá na agência, e o homem falou para ele assim: o que está acontecendo, senhor? Ele falou: eu sou crente e Deus falou que me deu aquele carro. Ele falou: é verdade? Então senta aí, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que tudo que vocês crentes pedem ao teu Deus, Ele te dá? Aí ele disse assim: é verdade, tudo que nós crentes pedimos a Deus, Ele nos dá. Aí o homem perguntou de novo: é verdade que tudo que vocês pedem ao teu Deus, Ele dá para vocês? Ele respondeu que ele já estava confiante, falou: é verdade, tudo que a gente pede, Ele dá. Então o negócio é o seguinte: você falou que Deus te deu aquele carro. A minha situação é essa: o meu bem maior não está aqui dentro dessa agência, o meu bem maior está dentro de uma UTI agora. É uma filha que eu tenho 17 anos, ela está vivendo por aparelho lá. Os médicos estão esperando eu ligar para eles desligar o aparelho, só esperando para que eu autorize para eles desligar o aparelho, porque ela não tem vida em si mais. Como você falou que o Deus de vocês dá tudo que vocês pedem, se você orar por ela, se você pedir a esse Deus para que Ele devolva a vida para ela, e Ele devolver a vida, eu acredito que Deus dê tudo para você, e aquele carro que você falou que Ele te deu é seu. O pastor, irmão, estava cheio de fé. Nessa hora ele deu uma murchada, ele não glorificou mais não, ele deu uma recuada, deu uma respirada e falou com aquele homem assim: olha, então o senhor me dá um minuto para falar com ele? É preciso falar com ele, pode ficar à vontade. Ele ajoelhou debaixo da mesa, levantou as 2 mãos para o céu e disse assim: Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Visita aquela menina lá, porque só o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem pode tirar e quem pode dar vida. Visita ela lá naquele lugar. Enquanto o pastor está orando,
O telefone daquela agência toca, o homem pega o telefone, olhando para aquele pastor, falando aquelas palavras, e ele atende o telefone, e era justamente do hospital. Alguém liga para ele e fala: ei, eu não sei o que está acontecendo aqui, a sua filha, há 5 minutos, que ela começou a reagir o aparelho, o que está acontecendo? Pelo jeito nós vamos ter que remover o aparelho. O senhor autoriza? Aquele homem ficou em choque, desligou o celular, desligou o telefone, olhou para ele chorando, e o pastor chorando. Ele foi lá, bateu no ombro do pastor e falou: pastor, os médicos ligaram dizendo que o aparelho, a menina está reagindo. O pastor olhou para ele e falou: agora deixa que Deus vai concluir, deixa que agora o negócio Deus só começou a fazer, e ele começa para terminar, então deixa Deus fazer. Ele ficou de pé e falou: Senhor, o Senhor que começou a boa obra, o Senhor é o mesmo Deus que conclui essa obra. Dá a vitória completa para aquela menina. Enquanto ele orava, Deus tomou ele em língua estranha. O homem já estava sentindo a presença de Deus, começou a chorar. Alguém que nunca tinha ouvido de Deus começou a chorar, aquela comoção. Ninguém até esqueceram do telefone. Não sei quantos minutos passaram, o telefone tocou de novo. Eram os médicos, ele atendeu. Quem que foi? Olha, o senhor não deu resposta. Então nós tiramos por nós mesmos o aparelho dela. E eu quero dizer uma coisa para o senhor: o hospital está todo em alerta aqui, porque nós nunca vimos isso. Ela está sentada depois de 2 anos de coma, sentada na cama pedindo comida. Não estamos entendendo nada. Nada raço. Aquele homem olhou para o pastor e disse assim: eu estou indo aí. Desligou o telefone, olhou para o pastor e falou: pastor, o que é isso? O pastor virou para ele e falou: esse é o meu Deus. Ele falou: mas eu não acreditava em nada disso. Mas o senhor não perguntou tudo que a gente pede? Se ele responde aí, ele responde. Ele abraçou o pastor e falou: pastor, então me faz um favor, a partir de hoje o carro é seu, não pague IPTU, não pague PVA, não paga nada, eu mantenho o carro em detalhe, me dá o endereço da sua igreja, porque eu e a minha filha queremos ir para lá, porque esse Deus é tremendo, porque esse Deus é grande. Fica de pé comigo e glorificando ao Senhor. Esse Deus é Deus de milagre, irmão. Servimos o Deus de milagre. Tem gente que está no não, tem gente que está no espere, mas nessa noite eu vim dizer para você que o sim de Deus está chegando, que a sua virada está chegando, que o tempo de vitória está chegando, que o sobrenatural de Deus está chegando. Eita glória! Há poder de Deus aqui para ser derramado sobre a sua vida. Há renovo de Deus. Deus está restaurando vidas aqui, Deus está restaurando pessoas aqui. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida aí, deixa a glória do Senhor encher você aí, deixa o sobrenatural penetrar na tua alma, porque o milagre de Deus está chegando. Ei, se é doença, Deus pode curar. Se é emprego, Deus pode abrir porta. Se é vitória, Deus pode dar. Se é na alma, Deus pode restaurar. Se é sentimental, Deus pode fazer. Esse Deus pode todas as coisas. Eita glória! Esse é o culto de vitória. Deus marcou hoje. Deus marcou a tua vitória hoje, meu irmão. Deus marcou a tua vitória hoje. Aleluia. Aquele grupo que eu tenho certeza que Deus bateu no teu coração, está batendo no teu coração, você está aqui nessa noite, mas ainda não entregou a sua vida com o Senhor Jesus. Eu gostaria que o coração da igreja ficasse ligado. Esse é o momento mais importante. Eu tenho vários DVDs, se os irmãos quiserem, depois a gente pode estar passando DVD de aleijado andando, pessoas vomitando câncer. Tem vários milagres, mas o maior milagre é esse aqui, a igreja tem que estar ligada. Glória a Deus. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra, Deus querido, desça sobre a sua igreja. Que essa unção, Deus querido, desça sobre a sua igreja. E que no nome de Jesus, ó Pai, essas vidas venham ser impactadas pela tua glória nessa noite. Senhor, o Senhor conhece, Pai querido, cada vida aqui. O Senhor sabe, Pai querido, de cada um, Senhor. O Senhor sabe dessa mulher que está